Você tem certeza que sabe realmente o que é o agronegócio? Você sabe o quanto o agronegócio é estratégico para o Brasil e para garantir a segurança alimentar mundial? Fique comigo até o final desse vídeo e é possível que você se surpreenda com algumas informações que vou apresentar aqui. Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Rancho Mandacaru, Agrogestão. Um canal que tem por objetivo levar informações sobre o agronegócio, especialmente sobre gestão rural, a todas as pessoas que têm interesse nesse tema. Produtores rurais, estudantes, técnicos e a todos os agentes das cadeias produtivas do agronegócio. Infelizmente, nós ainda vemos pessoas tentando demonizar um segmento tão importante para o país e para o mundo. Alguns por ignorância mesmo, outros mal intencionados. Mas atenção, quando uso o termo ignorância, não o faço com o objetivo de agredir ninguém. Ignorância no sentido correto da palavra, ou seja, de ignorar, de desconhecer algo. Falar sobre o agronegócio, particularmente sobre o agronegócio do Brasil, nos remete ao tema segurança alimentar, que é, sem sombra de dúvidas, uma das principais preocupações de todos os líderes mundiais na atualidade. Segurança alimentar diz respeito à garantia de que todas as pessoas tenham acesso permanentemente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidades que necessitem para a sua sobrevivência. A seguir veremos alguns números que retratam a importância do agronegócio para a garantia dessa tão desejada segurança alimentar. É imprescindível que o agronegócio brasileiro seja tratado de forma estratégica e com muita responsabilidade, pois criar e manter as condições necessárias para o Brasil assumir o protagonismo no futuro que se avizinha não ocorre do dia para a noite. E que futuro é esse? Um futuro com muito mais pessoas no mundo, no qual a paz social e a própria sobrevivência da humanidade vai depender diretamente do equilíbrio entre oferta e demanda de alimentos, ou seja, a garantia da segurança alimentar. Um mundo no qual, para se atingir esse equilíbrio, dado que temos uma demanda crescente por alimentos, é necessário que desenvolvamos alternativas inovadoras para as restrições dos recursos naturais do planeta e as mudanças climáticas que já experimentamos. Negar a importância do agronegócio é fechar os olhos para esse futuro. Por isso estou fazendo esse vídeo, para ombrear com várias outras pessoas que têm chamado a atenção para um tema tão importante. Tema esse que tem que ser preocupação não apenas para o homem do campo, mas para todos. Muito bem, vamos a alguns números para ilustrar isso. Em 1950, aqui no Brasil, nós tínhamos 33,2 milhões de pessoas vivendo no campo e apenas 18,8 milhões vivendo nas cidades. Em apenas 60 anos, experimentamos uma mudança radical nesse quadro. Houve uma redução de 10,24% da população rural, enquanto a população urbana cresceu 758,38%. Não, você não entendeu errado. Foi isso mesmo que você ouviu, um crescimento de 756,38%. A população urbana saltou de 18,8 milhões em 1950 para 161 milhões em 2010. De acordo com o IBGE, hoje, 10 de julho de 2022, o Brasil já conta com uma população de 214,8 milhões de pessoas. É muita boca para alimentar. Em apenas 50 anos, de 2000 a 2050, a nossa população deve crescer 34,08%, de acordo com a projeção feita pelo IBGE, saltando de 173,7 milhões no ano 2000 para 232,9 milhões de pessoas em 2050. Quando consideramos a população mundial, esses dados são ainda mais impressionantes. De 1950 a 2020, a população aumentou notáveis 206,7%, saltando de 2,54 bilhões para 7,79 bilhões, segundo a ONU. E não para por aí. Em 2050, a população mundial deverá chegar a 9,7 bilhões de pessoas, ou seja, de 2020 a 2050, um intervalo de apenas 30 anos, a população ainda vai crescer 24,5%. Consegue perceber os desafios que temos pela frente para alimentar tanta gente sem exaurir nosso planeta? Daqui a pouco, quando eu explicar a vocês o que é o agronegócio, vocês ainda verão que nem é só de alimentos que estamos falando, mas de vestuário, energia e tantos outros produtos. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai ter a dimensão exata da importância do agronegócio. Você vai entender a importância do Brasil neste cenário. Veja o gráfico a seguir. Atualmente o Brasil já é um dos mais importantes produtores de produtos agropecuários do mundo.
De cada 100 litros de suco de laranja consumidos no mundo, 66 litros são produzidos por nós. Nós somos responsáveis por 40% da produção de café, 37% da produção de soja, 23% do açúcar, 16% da carne bovina, 15% da carne de frango, 10% da produção de milho e 4% da produção de carne suína. Nesse outro gráfico, é possível ver que o agronegócio tem sustentado a balança comercial brasileira desde 1997. De 1997 a 2019, o comércio do agronegócio teve um saldo positivo e crescente, enquanto os demais produtos apresentaram déficit expressivo na sua balança comercial, com exceção de um curto período de 2004 a 2006. Se não fosse o agronegócio, a nossa economia estaria numa situação bastante complicada. Vamos ver esse outro gráfico. Vamos ver no ano de 2017, no qual a nossa balança teve o melhor desempenho, com um saldo positivo de 67 bilhões nesse período considerado. Como vocês podem ver, os demais produtos apresentaram um saldo negativo de 14,9 bilhões de dólares. Mas o agronegócio mais do que compensou isso, pois teve um saldo positivo de 81,9 bilhões de dólares. Bem, a importância do agronegócio não se limita à renda que gera. Veja o gráfico a seguir com relação à quantidade de pessoas que são empregadas nessa atividade. Em 2012, nós tínhamos 19,5 milhões de pessoas atuando no agronegócio. De lá até 2019, nós observamos uma expressiva redução de pessoas trabalhando neste segmento. Embora, em média, no período de 2012 até o primeiro trimestre deste ano, 2022, esse setor tenha sido responsável por 20,4% dos postos de trabalho no Brasil. Isso não é pouco, é muito. E para finalizar essa primeira parte do vídeo, quanto à importância do agronegócio, os dois gráficos a seguir mostram quais são nossos produtos carro-chefes, tanto em volume de produção quanto em receita gerada. Com relação ao volume, a soja em grãos lidera com folga, seguida pelo açúcar, milho, farelo de soja, celulose, madeira, carne de frango, sucos, café e papel. Com relação à receita gerada, os 10 principais produtos de exportação geraram uma receita de 97,8 bilhões de dólares em 2021. São esses aí que vocês estão vendo. Tá, Mauro, mas o que é mesmo esse tal de agronegócio? Para que possamos compreender o que é o agronegócio e como ele é estratégico para o Brasil, é importante voltarmos um pouco no tempo, fazendo um breve flashback histórico do desenvolvimento econômico do Brasil, mesmo que superficialmente, que essa é a proposta. A agropecuária sempre ocupou lugar de destaque na história do Brasil, identificando-se e dando nome aos principais ciclos econômicos da nossa história. Foi assim com o ciclo da cana-de-açúcar, que permitiu o surgimento de uma classe abastada, os senhores de engenho. Foi assim também com o ciclo do café, um ciclo que produziu muitas riquezas, criando uma nova classe dominante, os barões do café, que, fazendo dobradinha com os senhores do leite, ditaram a vida política e econômica do país por um longo período da história do Brasil. A agropecuária brasileira foi marcada pelas grandes propriedades e pelas monoculturas. Esse modelo de produção é identificado na literatura brasileira como plantation. Plantation é um modelo de produção agrícola que se caracteriza pela produção de monoculturas voltadas para o mercado externo, utilizando-se de mão de obra escrava e de grandes extensões de terra. Destaca-se recentemente a importância da agropecuária na abertura de novos espaços territoriais nas fronteiras do norte, mas, sobretudo, na abertura e consolidação de um novo espaço dinâmico encravado no Planalto Central. A partir da construção de Brasília, o país experimentou um intenso processo de interiorização de sua população. Embora este não tenha sido o primeiro, nem o mais marcante movimento migratório. A bem da verdade, as entradas e bandeiras que ocorreram nos séculos 17 e 18 foram os primeiros movimentos efetivos de interiorização do nosso espaço. Outro momento importante do desenvolvimento econômico do Brasil foi o ciclo do ouro. Embora não seja ligado diretamente à agropecuária, impulsionou a interiorização e, como consequência, a necessidade de produzir alimentos para alimentar a população envolvida nessa atividade. Tivemos outros ciclos importantes, como o do algodão, banana, cacau e da borracha. Enfim, não vamos aqui nos aprofundar nisso, pois não é o objetivo principal desse vídeo. Essa viagem no tempo é apenas para contextualizar,
para mostrar que o agronegócio brasileiro tem raízes profundas e é estreitamente ligado ao desenvolvimento do país. O Brasil permaneceu na condição de um país essencialmente agroexportador por um longo período. Na década de 1920, o café era o carro-chefe de nossas exportações. No entanto, essa atividade foi profundamente impactada pela Grande Depressão de 1929, provocando a deterioração dos termos de troca e a redução da capacidade de importação. A nossa estrutura econômica entrou em colapso. Mas como diz um dito popular, nem todo bem é de todo bem e nem todo mal é de todo mal. A crise que a cafeicultura enfrentou levou o país a dar início ao processo de industrialização por substituição de importações, fortalecendo a ainda incipiente indústria nacional, cujo foco de operações era, até então, o processamento de alimentos e tecidos. As décadas que se seguiram foram marcadas pelo desenvolvimento a passos largos do setor industrial brasileiro, ganhando maior impulso ainda com o plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek, a partir do qual consolidou-se os setores industriais de bens de consumo duráveis, de insumos intermediários e de bases. Essa era a estrutura que faltava, sem a qual seria impossível o agronegócio atingir o estágio atual de desenvolvimento. Rapidamente, a produção agropecuária passou a contar com defensivos, adubos, inseticidas e um intenso processo de mecanização e de uso da terra. Houve uma notável modernização da nossa agropecuária, levando a impressionantes ganhos de produtividade. Para ilustrar isso, vamos ver o caso do milho e da soja. Não foi por acaso que escolhi esses dois produtos. Eles foram escolhidos em função de sua importância econômica, pois são os dois principais ingredientes das rações para a produção de proteína animal. Como vocês podem ver aí nessas planilhas, no período de 1970 a 2017, as áreas colhidas com soja e milho em grão aumentaram 1.306% e 48% respectivamente. Números impressionantes. Contudo, mais impressionante ainda foi o salto na produção, de 5.375% para a soja e 590% para o milho. Se você tiver curiosidade e for pesquisar, vai ver que esse ganho de produtividade se deu, no geral, em toda a atividade agropecuária, variando de produto para produto. O processo de modernização do campo se acentuou a partir da década de 1970, com a instalação no país de fábricas de máquinas e insumos agrícolas, fertilizantes químicos, rações e medicamentos veterinários, dentre outras. Nesse mesmo período também surgiram as indústrias de transformação dos produtos agropecuários. A agricultura e pecuária passaram a se integrar fortemente ao setor industrial a montante, adquirindo bens de capital para o processo produtivo, e a jusante entregando seus produtos para serem processados para atender um mercado consumidor crescente. Você deve estar se perguntando, o que é esse tal de montante e jusante? Daqui a pouco você vai entender. Não saia daí, você vai entender daqui a pouco. Essa integração entre agropecuária e indústria é o que chamamos de formação dos complexos agroindustriais. Diferentemente do que aprendemos lá no ensino fundamental, estou falando da minha geração, é claro, passou a ficar difícil fazer a clássica separação dos setores, primário, secundário e terciário, que passaram a ser vistos agora por uma luneta sistêmica. Essa nova estrutura produtiva pode ser entendida a partir de um conceito formulado em 1957, por John Davis e Ray Goldberg, pesquisadores da Universidade de Harvard, para os quais agribusiness era a soma total de todas as operações envolvendo a produção e distribuição de suprimentos agrícolas, as operações de produção dentro da fazenda, o armazenamento, processamento e distribuição de produtos agrícolas e dos itens produzidos a partir deles. Ou seja, é o conjunto de todas as operações que ocorrem antes da porteira, a montante, no interior das empresas rurais e depois da porteira, a jusante. Montante se refere a todos os agentes de uma cadeia produtiva que vem antes da produção, dentro da empresa rural. Fornecedores de fertilizantes, sementes, defensivos, etc. E jusante, todos os que vêm depois da empresa rural. A partir da formulação do conceito de agribusiness, a agropecuária já não mais poderia ser abordada dissociada de todos os outros agentes responsáveis pelas operações de produção, transformação, distribuição e consumo de alimentos. A figura a seguir permite entender melhor esse conceito, resultado de um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Tocantins sobre a cadeia produtiva do leite naquele estado. Como podemos ver, antes da fazenda, ou seja, a montante, nós temos os fornecedores de produtos veterinários de animais, vacas e novilhas, empresas e profissionais que trabalham com melhoramento genético, venda de rações, concentrados, sementes, etc.
No pós-porteira, a jusante, temos as indústrias que beneficiam o leite e os canais de comercialização dos diversos produtos beneficiados, supermercados, hipermercados, sorveterias, padarias, etc. Temos ainda transportadores do leite, prestadores de mão de obra, instituições de assistência técnica, enfim. E olhe que estamos falando somente de uma cadeia, do leite, e em um estado específico, Tocantins. Cada cadeia produtiva que tem como referência um determinado produto, leite, soja, madeira, carne bovina, suína e tantas outras, tem uma estrutura complexa como essa que foi apresentada. É muita gente envolvida nas cadeias produtivas. Ao contrário do que algumas pessoas falam, não existe o agronegócio familiar e o agronegócio empresarial. Não existem o agronegócio do leite e o leite de agricultura familiar. Existe a cadeia produtiva do leite, a cadeia produtiva da carne bovina, suína, etc. E nessas cadeias existem os pequenos, médios e grandes agentes econômicos, produtores agropecuários, fornecedores, atacadistas, etc. Obviamente que a diferença de tamanho, de escala de produção, demanda políticas específicas para cada grupo considerado. Mas essa é outra história que fica para um outro vídeo. Para não me estender muito mais, deixa eu te mostrar essas imagens aí. Eu te pergunto, de onde você acha que vem o papel e o algodão que você utiliza para imprimir textos e a roupa que você veste? É isso mesmo. O papel e o tecido não surgem do nada. Eles são produtos processados que têm sua origem em cadeias produtivas do agronegócio, da madeira e do algodão. E essa outra imagem aqui, o que ela tem a ver com o agronegócio? Acho muito pouco provável que alguém não saiba de onde vem o álcool que é utilizado para diversas finalidades, dentre as quais para o funcionamento de veículos. De acordo com o relatório quinzenal da UNICA, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, para o Centro-Sul, a produção acumulada de etanol anidro-hidratado para a safra 2022-2023 chegou a 5,2 milhões de metros cúbicos em maio de 2022, dos quais 68,84% foram de etanol hidratado, enquanto a produção acumulada de açúcar atingiu 5,1 milhões de toneladas no mesmo período. Opa! Falamos em açúcar também. Enfim, esse tal de agronegócio se faz muito presente na vida de todos nós. Prometo que esse vai ser o último exemplo que eu vou dar sobre como o agronegócio está presente na nossa vida. É que são tantas aplicações e tanta gente que desconhece isso, que levam muitas pessoas a não darem a real importância que o agronegócio tem. Das abelhas não se obtém somente o mel, que é um alimento saboroso e nutritivo. Delas também podemos ter a geleia real, que contém 6 vezes mais proteínas do que o leite, a própolis, que é muito utilizada na indústria farmacêutica em função de suas propriedades antibióticas e fungicidas, a cera, que é utilizada nas indústrias têxtil, de cosméticos e marcenarias, dentre outras, o veneno, sim, o veneno. Você não sabia que a abelha tem veneno e que ele também é utilizado na indústria farmacêutica? Pois é, vejam quantos produtos vêm lá do campo, de grandes e pequenos produtores. Tá, mas promessa é dívida e vou parando por aqui. É que fico muito empolgado quando falo sobre isso, sobre as várias aplicações de produtos do agronegócio para suprir as nossas necessidades diárias. E viram, como falei lá no início, viram quantos produtos que têm origem lá na agropecuária? Muito bem, acredito que com essas explicações dá para compreender agora o que é o agronegócio e a sua importância para a economia do nosso país. Seja pelo volume de capital resultante das operações de todos os agentes das cadeias produtivas, seja pelos postos de trabalho que gera, seja pela situação estratégica que o Brasil ocupa como um dos maiores fornecedores de alimento para o mundo, contribuindo sobremaneira para a segurança alimentar e para a estabilidade social. Então, quando você presenciar uma pessoa demonizando o agronegócio, ajude essa pessoa a sair de sua posição de ignorância. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei. Se não tiver gostado, coloca aí nos comentários suas críticas e sugestões. Não deixe de se inscrever no canal, caso não o tenha feito ainda. E não se esqueça de ativar o sino para ser informado sempre que houver uma nova publicação. Obrigado pela sua participação e por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.